Fala, minha tropa do Conduta Militar, professor Borbas aqui, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma questão que apareceu na prova da EAN, nesse último concurso do final de semana, na prova de 2023, da prova de Escola de Aprendiz de Marinheiro. Mas antes de partir para a questão, se você está conhecendo o nosso conteúdo agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, as notificações, curtir esse vídeo e compartilhar esse conteúdo de muita qualidade, que é chuva de bizu, com o guerreiro que está no papiro junto contigo. Não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, conduta.militar. Então, vamos à questão. Essa questão aqui é uma questão de geometria que gerou uma certa confusão e uma dificuldade muito grande nos candidatos que realizaram a prova. Então, espero esclarecer todas essas dúvidas. Vamos fazer a leitura aqui. Temos, pelo ponto médio da diagonal de um cubo de aresta 2 centímetros, foi traçado um plano perpendicular a essa diagonal. Assinale a opção que apresenta a área da figura plana obtida pela interseção desse plano com as faces do cubo. Então, senhores, eu vou falar com muita sinceridade para vocês. Se vocês nunca viram uma questão semelhante a essa, dificilmente na hora da prova você vai imaginar a figura, porque o desenho não é simples de enxergar, é um desenho um pouco complexo. Então, se você nunca viu nenhuma situação parecida, na hora da prova, uma questão que nada você já tenha visto semelhante, vai ser muito difícil você imaginar qual é essa figura que ele está falando. Então, vem aqui comigo, até de desenhar essa figura é um pouco complicado, então já deixei automatizado aqui para a gente fazer a figura bonita. Olha só, primeiro, ele fala que tem um cubo, então vamos lá. Como que é um cubo, mestre? Um cubo é a figura como esta aqui. O cubo é um sólido geométrico que apresenta 6 faces, em que cada uma dessas faces vão ter as arestas como sendo um quadrado. Então, qual é a ideia? Todas as arestas têm a mesma medida. E ele falou para mim que essas arestas medem 2. Então, eu posso dizer o seguinte, todas as arestas têm a mesma medida, vou marcar aqui 2 da base. Vou dizer que essa aresta da base aqui vale 2 e que essa outra aresta aqui também vale 2. Mas ele não falou especificamente só do cubo. Ele falou o quê? Que foi traçado um plano perpendicular à diagonal do cubo. Mas o que é a diagonal do cubo? Bom, para fazer a diagonal do cubo, qual que é a ideia? Eu vou ligar dois de seus vértices. Então, por exemplo, ó, a diagonal do cubo vai ser esse segmento que eu coloquei aqui para vocês de azul. Ó. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Tá vendo? Esse segmento aqui de azul é a diagonal do cubo. Quando eu pego um vértice aqui e ligo ao outro não consecutivo, tá? Porque se eu ligar dois vértices consecutivos, eu tenho a medida do lado do cubo. Então, a diagonal é este segmento aqui de azul. E daí, mestre, seguinte, ele falou que a partir do ponto médio, o que é ponto médio? Ponto médio é um ponto que divide o segmento ao meio. Então, essa diagonal de azul ela vai ser dividida em duas partes iguais a partir do seu ponto médio. Vou marcar esse ponto mais ou menos aqui. Ó. Então, eu vou ter aqui o ponto médio. Falar que é esse ponto aqui. E aí, ele divide essa diagonal em duas partes iguais. Aí, o que vai acontecer? Vai vir um plano que vai passar pelo ponto médio dessa diagonal e esse mesmo plano vai ter uma interseção com os lados desse cubo. E ele quer saber qual é a figura geométrica plana que aparece, que é essa interseção, quando ele traça esse plano perpendicular à diagonal do cubo pelo ponto médio. Então, assim, para imaginar isso na hora de uma prova, como eu já falei, sem nunca ter visto, é muito difícil. Por quê? Essa figura vai ser a seguinte. Quando eu passo um plano perpendicular à diagonal do cubo pelo ponto médio, aparece um hexágono regular. E a figura que surge é essa aqui, que tem contornos de laranja. É esse hexágono aqui. Mestre, o que é um hexágono? O hexágono é uma figura geométrica plana que tem 6 lados. Ó. Lembra do hexa? Quando você fala assim, o time foi hexacampeão, foi 6 vezes campeão. Aqui o hexágono ele vai ter 6 lados. Então, o hexágono aqui vai ser essa figura que tem contornos de laranja. Olha só. E aí, esse plano aqui, ele está passando pelo ponto médio da diagonal e a interseção está sendo, então, esse hexágono. Eu quero saber qual é que vai ser a medida da área desse hexágono. Bom, vamos lá. Esse hexágono aqui, ele vai ser um hexágono regular. Por quê? Ele vai ser um hexágono regular porque ele vai partir de um cubo. O cubo que tem todas as arestas medindo exatamente a mesma coisa. Então, quando eu olho aqui para essa figura, eu percebo que eu consigo enxergar triângulos. Olha só, perceba que esse lado aqui
do hexágono, ó, esse lado aqui. Para não ficar tão vago, eu vou nomear os vértices desse hexágono. Então, por exemplo, ó, aqui vai ser o vértice A, aqui o vértice B, aqui vértice C, D, E e F. Pronto. Bom, vamos lá. Qual vai ser a medida desse lado AB aqui? Perceba que, quando eu traço essa figura, esses vértices aqui eles vão coincidir com o ponto médio do lado do cubo. Então, por exemplo, já acabei de falar para vocês o que significa ponto médio. Ponto médio significa que divide o lado exatamente ao meio, em duas partes iguais. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 divididos por 2. 2 divididos por 2 vai ser 1. Então, eu sei que quando eu traço o ponto médio do lado do cubo, vão aparecer dois lados menores valendo 1. Então, esse lado aqui, ó, é igual a esse aqui que vale 1. Então, eu tenho esse lado aqui é igual a este, cada um medindo 1. Beleza. Só que isso é válido para todos. Então, aqui, ó, também é o ponto médio. Vai dividir esse lado em duas partes iguais. Aqui é 1 e aqui também é 1. Então, observe o seguinte. Vou chamar esse vértice aqui do cubo de C. E agora observe esse triângulo aqui, ABC. Esse triângulo aqui na base inferior do cubo. Esse triângulo é um triângulo retângulo? Sim. Por quê? Como eu já disse a vocês, as faces de um cubo são os quadrados. A face inferior, que você pode chamar de base, também vai ser um quadrado. O ângulo presente dentro do quadrado é o ângulo de 90 graus. O quadrado é um polígono regular. Ele tem todos os lados e ângulos tendo a mesma medida. Então, aqui eu sei que este ângulo vai ser de 90 graus. Se esse ângulo é de 90 graus, significa que eu posso aplicar Pitágoras nesse triângulo ABC. Então, vamos lá. Como que vai ser o Pitágoras? O Pitágoras vai ser a hipotenusa ao quadrado. Como que é a hipotenusa, mestre? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, 90 está aqui, esse ângulo de vermelho, a gente representa assim, um quadrado com uma bolinha. Quem que está oposto a ele? O oposto a ele é o lado AB. Então, a hipotenusa ao quadrado, vou escrever aqui para os senhores, vai ser AB ao quadrado, vai ser igual ao quadrado dos catetos somados também. Então, eu tenho aqui, AC é um cateto, vale quanto? Vale 1. BC é outro cateto, que também vale 1. Então, vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Logo, eu tenho que AB vai ser igual a AB ao quadrado. 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que também é 1. Então, AB ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1, que é 2. AB, vou tirar esse quadrado passando para o outro lado da forma de raiz, vai ser igual a raiz de 2 centímetros. Então, esta é a medida do lado AB. Mas eu disse que esse hexágono vai ser regular. Se ele é regular, o que isso significa? Ele vai ter todos os seus lados tendo a mesma medida. E a gente pode conferir isso na própria figura. Vamos lá enxergar de novo? Olha só, perceba que eu botei aqui o lado FA. Nesse lado FA, a gente também vai observar um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é FA. Aqui este ângulo é de 90 graus, porque também é a face do cubo, que é um quadrado, que tem ângulo de 90. E desse pontinho aqui embaixo, da base até F, também vai ser o ponto médio do lado, também vai valer 1. Então, em todos vai dar para você aplicar esse Pitágoras e você vai encontrar como medida do lado desse hexágono raiz de 2. Então, basta que eu calcule a área de um hexágono que tem lado medindo raiz de 2, que eu mato a questão. Então, vamos lá. Como que vai funcionar? A área do hexágono, vou chamar aqui, ó, a área do hexágono, vai ser 6 vezes a medida do seu lado ao quadrado, que eu vou chamar de L, então vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por quê? Quando você tem um hexágono regular, acontece o seguinte. Você pode traçar as suas diagonais que passam pelo centro. Quando você traça essas diagonais que passam pelo centro, vão aparecer 6 triângulos equiláteros. E a área de cada triângulo equilátero é a medida do seu lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Exatamente isso aqui, ó. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que no caso do hexágono, quando eu traço as diagonais passando pelo centro, são 6. Por isso que eu estou aqui, ó, multiplicando por 6. Então fica 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Qual que é a medida do lado que nós encontramos aqui? A medida do lado é a raiz de 2. Então, eu vou substituir esse valor. Olha, a área S vai ser igual a 6 vezes
raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Então, a área S vai ser igual a 6 vezes raiz de 2 ao quadrado. Como que fica a raiz de 2 ao quadrado? É muito simples. Raiz de 2 ao quadrado vai ser o próprio 2. Você pode pensar assim, qual que é o índice da raiz quadrada? Aqui o índice da raiz quadrada é índice 2. Então, coloca aqui 2. Aí você pode cortar aqui o índice com o expoente, tira a raiz e fica só o 2. Então, fica 6 vezes 2, raiz de 3 sobre 4. Aí vamos lá. A área S, então, vai ser igual a 6 vezes 2, 12. 12 raiz de 3 sobre 4. Dá para dividir o 12 por 4. Então, S vai ser igual a 12 dividido por 4, vai ser igual a 3. Então, 3 raiz de 3 centímetros quadrados, que é a unidade de medida de área. Isso aí é o que nós temos na letra C de Charlie. Então, uma questão excelente que caiu na prova da EAN. Não é uma questão simples, é uma questão que você tem que ter uma capacidade muito bem aprofundada para entender como que funciona essa figura. Não é um raciocínio simples entender que ali vai sair um hexágono. Inclusive, está compensando muito mais para a galera que estuda para a EAN pensar em fazer a prova da ESA ou da EAR do que da própria EAN, em função aí do aumento do nível de dificuldade da prova. Não que veio absurdo, mas comparado ao que a EAN foi um dia, a prova evoluiu e muito. E se você comparar essa prova com outras provas que oferecem um planejamento de carreira melhor, como a ESA e a EAR, está muito mais vantagem você se preparar para esse concurso do que para a EAN. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa resolução, não deixe aqui de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com o guerreiro que está no papiro junto contigo e comenta aqui do que você achou dessa questão, se você achou que a EAN está realmente subindo o nível, está compensando mais a ESA, enfim, deixa aqui nos comentários. E também, se você quiser sugerir algum tipo de conteúdo para o canal, é só deixar aqui.